Boa noite, irmãs. Hoje vamos trazer um pouquinho da história de Esther. Uma força discreta. A história de Esther. Vai, ajunta os judeus que se acharem em Suzã e jejuam por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Esther 14:16. Então, irmãs, Esther foi uma mulher muito guerreira, muito forte, que lutou contra os seus medos. E hoje em dia, na era desse feminismo exagerado, parece que as mulheres estão querendo competir com homens, né? Mas isso não é um exemplo para se seguir. Ser forte não significa agir com violência. Batalhar por algo não quer desistir e iniciar uma guerra. Existem formas de mudar o rumo da história agindo de maneira sutil e discreta, buscando os conselhos do Senhor. E foi assim com a rainha Esther. Embora o nome de Deus não seja mencionado em seu livro, o dedo dele está em cada página. Sua história começa com a de outra rainha, a Vasti, que ela desobedeceu uma ordem do rei Assuero, ou Xerxes, seu marido, que mandou chamá-la para exibir sua beleza aos nobres da corte, enquanto havia uma grande festa lá que o rei tinha feito. Vasti não quis ir ter com o rei e, portanto, foi destituída do seu trono. O rei então mandou que todas as virgens formosas do reino fosse escolhida para ser uma nova rainha. Aí elas foram levadas à harém real para ser escolhidas. Esther é uma órfã judia, criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai. Foi uma delas que o rei ficou tão encantado com sua beleza que a escolheu. Amã, segundo o homem mais importante do reino, era um amalequita, vaidoso que odiava os judeus, e sentiu-se humilhado quando Mardoqueu não lhe honrou. Porque naquela época as pessoas tinham que fazer o gesto lá, assim, abaixar, falar com as pessoas, né? Cumprimentar. Ele convenceu o rei da deslealdade dos judeus, incentivando a assinar um decreto determinando a morte do povo de Deus, sem saber que Esther era judia. Foi quando a rainha então entendeu por que o Senhor colocou aonde que ela está. Então, irmãs, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o medo. Então, por que falar sobre Esther? Porque muito se falam sobre ela e no livro dela a gente tem uma grande lição para tirar para nossas vidas. O medo. O que são os medos? Os medos são forças que nos impedem de chegar onde queremos chegar, ou nos impedem de ser o que nascemos para ser. No capítulo 2 de Esther, do versículo 1 ao 20, nós podemos ver o coração de Esther. Mas sabemos que Esther foi selecionada, entre outras virgens lindas e formosas, para ocupar o lugar em que a rainha Vasti desprezou. Esther achou graça diante de todos e diante do rei, e ela foi escolhida rainha. Assim que ela assumiu o cargo de rainha, começou a logo ter grandes desafios, e então surgiu o maior de todos. E é esse o nosso problema, irmãs. Por sermos cristãs, às vezes achamos que todos os nossos problemas vão ficar para trás. Ainda mais se a pessoa for uma pessoa de um alto cargo, como o da rainha Esther. Um cargo, em qualquer sentido, maior que outras pessoas. Mas não é exatamente isso. É exatamente o contrário. Ser cristão não quer dizer que você não vai ter problemas, que a sua vida vai ser livre de medos. Esther chegou na sua posição que chegou, mas teve que lidar com um grande medo. E que medo? O seu povo seria morto. Tenho certeza que ela foi paralisada em algum momento, por várias vezes, através do seu medo, até tomar uma séria decisão. Porque naquele tempo, para falar com o rei, precisava ter uma autorização para falar. Nem ela, sendo a sua própria esposa, ela não poderia falar com o rei na hora que ela quisesse. Ele, então, para falar com as pessoas, ele estendia o cedro. Aí a pessoa teria permissão para falar com ele.
Então, quando a Esther foi falar com o rei, ele deu essa permissão a ela. Então, o que aconteceu? Ela tinha esse grande medo de enfrentar o rei, de chegar para ele falar que queria falar com ele. Então, ela se arrumou toda, vestiu suas vestes de rainha, foi com a roupa mais linda que ela tinha. Então, o rei autorizou ela a entrar para falar com ele. Esther tinha que enfrentar esse bloqueio, seu medo para falar com o rei. Ela teve que revelar a sua identidade, pois ela era uma judia também. E assim como Esther, minhas queridas, todas nós temos um bloqueio para enfrentarmos os nossos medos. Nós cristãos temos que entender que a vida ainda na terra não é só de alegria em alegria, um mar de rosas em que vamos viver. Claro que vai chegar o dia do mal, o dia do grande problema. E como temos problemas, né, irmãs? Imagine agora nesses tempos de pandemia. Então, o que vamos fazer nesses dias? O que temos que fazer nesses dias? Eu acredito, minhas queridas, que ninguém chega num lugar de destaque e liderança como a rainha Esther só por chegar. Como foi com ela? Ou como está sendo com você? Você não está aí por uma coincidência qualquer. Você tem que assumir a sua identidade, como Esther assumiu a dela diante do rei, para salvar a sua vida e a do seu povo. Quando nós estamos com medo e não deixamos de assumir a nossa própria identidade, estamos automaticamente deixando de viver uma vida que não é nossa. E sabiam, irmãs, que Deus nos criou para sermos úteis no lugar aonde que a gente foi plantada. Não importa qual lugar, qual cargo você ocupa, qual trabalho você tem, se é dona de casa, se não é. Você tem que ser útil aonde você estiver. Dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, com os desconhecidos. Você tem que ser útil, porque Deus nos criou para sermos úteis. A gente precisa ser útil para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo inteiro. E fiquem sabendo que o mundo inteiro está esperando alguma coisa útil dentro de mim, dentro de você. E o que a gente tira com isso, a gente só ganha, a gente não perde ser útil para as pessoas. Quantas pessoas estão passando necessidades nesses tempos de pandemia e muita gente nem sequer para um minutinho para pensar, que só estão pensando em si mesmo. Como que a gente vê quantas pessoas estão precisando de roupas, de doações de roupa, de cesta básica? Quantas casas que a gente tem passado, tem visto e não tem nada dentro de casa? E as pessoas mais ricas, que tenham mais condições, não estão fazendo nada, né? Praticamente para ajudar. Mas se a gente nos unir e de pouquinho em pouquinho a gente começar a ajudar, eu acho que nós já vamos ser úteis e vamos ser muito úteis na vida das pessoas, né? E Mordecai disse muito bem naquele tempo, em Esther 4:14. Quem sabe que não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Vejam, irmãos, como que ele falou. Quem sabe não foi por um momento como esse que você ocupou esse cargo que você tem hoje? Que você ocupou esse cargo na igreja, que você ocupou esse cargo em seu trabalho, que você ocupou esse jeito de liderar, mesmo trabalhando fora, você é um líder nato. Quem sabe não foi por um momento como esse que Deus te deu uma família para cuidar, que Deus te deu o dom para falar dele para seus amigos, parentes e desconhecidos. Acredite, grandes problemas servem para grandes pessoas. Não duvide que todos nós passamos por problemas. Mas, se você chegou até aí, você tem a capacidade para resolver, para solucionar, colocando sempre Deus na frente dos nossos problemas. Eu tenho certeza e acredito que o lugar para liderança são para as pessoas que amam outras pessoas, como a nossa rainha Esther. Pessoas que querem se doar para outras pessoas. Esther se doou para o seu povo, arriscando a sua própria vida, o seu reinado e a sua coroa. Irmãs, não é hora da pressão
e dos problemas que devemos largar tudo. Não é hora que as portas todas se fecham, que devemos largar tudo para trás. Mas é exatamente aí que Deus quer que sejamos úteis, que sejamos fortes, que vençamos o medo. É nessa hora que devemos abrir a porta e empurrá-la com mais força. Porque saibam, com a coroa também vem o caos. Ela tem a sua beleza, ela tem o peso do seu ouro, tem a beleza das suas pedras preciosas. Lindas, 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 que todos queriam estar usando uma coroa. Mas para quem a carrega, pode não ser muito confortável, porque a coroa é muito pesada. No entanto, estar no cargo em que você está, de qualquer cargo que você esteja, em casa, no trabalho, não é fácil, a sua coroa é pesada. Mas saibam que em qualquer uma delas, no seu lugar de destaque, você é muito mais forte que os seus medos. E isso a Rainha Esther descobriu. Ela poderia ter fingido e não saber de nada e ter continuado ali no seu palácio, tendo a vida normal de uma rainha. Mas ela resolveu lutar pelo seu povo e lutar por amor. Eu separei aqui, irmãs, 4 palavras do livro de Esther para nós aprofundarmos um pouquinho mais e aprender um pouco mais com elas. Primeiramente foi a coragem, a qual Esther teve que encarar. Como é difícil a gente ter coragem, né? Para enfrentar os nossos medos. A segunda foi a visão. Sem a visão, ninguém faz o que ela fez. Sem um foco, um caminho certo para seguir. Porque ela tendo essa visão, ela viu o futuro da sua nação. Se ela não tivesse essa visão, como o povo ficaria dali para frente, ela não teria feito o que fez. A terceira coisa é a identidade. Aqui não foca muito na identidade de Esther, mas no momento em que ela deixa de ser só rainha e assume a sua identidade, diz, aconteça o que acontecer e eu morrer. Ela aqui não se preocupou se ela ia morrer ou não. Ela se preocupou somente com seu povo, com o amor que ela sentia pelo seu povo. E foi a partir daí, irmãs, que tudo se abriu, que tudo se tomou o caminho certo. Ela deixou de ser a rainha e assumiu ser instrumento do Senhor. E conosco é a mesma coisa. A partir do momento em que assumimos a nossa identidade como cristãs e servos do Senhor, nós mesmos assumimos a nossa própria identidade. A nossa vida se abre e então aí só assim que conseguimos viver, andando juntinho com o nosso Senhor. O quarto é o amor. O amor. O amor é esse poder que fez Esther tomar todas as decisões e ganhasse coragem por amor ao próximo. E o amor, como todos sabemos, foi um mandamento que Deus nos mandou seguir, que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E realmente é muito difícil a gente amar quem a gente não conhece, né? E a Rainha Esther, ela não conhecia todos, mas ela tentou e arriscou pelo amor que ela tinha por todas aquelas pessoas. Eu gostaria, irmãs, que essa mensagem que a gente levasse para sempre conosco, que a gente amasse mais ao próximo, doássemos mais ao próximo e que a gente vença o nosso medo. E lembre-se, nós somos muito maiores que nossos medos, pois temos o amor de Deus, que é a nossa companhia todos os dias. Como é bom perceber o Senhor costurando os acontecimentos de nossas vidas até o ponto onde estamos e nos capacitando para fazer algo que só nós podemos fazer. A rainha era a única judia que podia deter o esquema de Amã, e foi assim que ela adentrou na presença do rei e explicou o terrível plano do Amalequita, mesmo podendo ser morta por isso. Um rei não podia revogar seu decreto, mas escreveu um novo, dizendo que os judeus tinham direito de se defenderem. Os judeus alcançaram o livramento e até hoje comemora a festa de Purim. Mardoqueu acabou assumindo importante função no reino. A rainha Esther é um exemplo de que ela pode
do que se pode fazer muita diferença agindo nos bastidores, longe dos holofotes, longe de chamar a atenção das pessoas, mas principalmente a gente agindo e tendo Deus como nosso companheiro. Esther era submissa a Deus e àqueles que tinham autoridade sobre ela. Era devota e humilde, confiada sempre no Senhor. Ela estava mais preocupada com o interesse do próximo do que com o seu, e soube reconhecer a vontade de Deus para si. Caso ela se calasse, podia livrar-se da pena, mas assistiria de camarote o holocausto do seu povo. Quando resolveu contar, podia ter sido morta, mas preferiu correr o risco do que deixar de ser instrumento no Senhor, instrumento nas mãos do Senhor. Irmãs, que essa palavra venha falar em nossos corações, que a gente possa deixar o nosso medo de lado e confiar mais no Senhor. Que a gente possa ter mais tempo para a gente jejuar, como Esther jejuou. Que a gente não tenha vergonha de confessar nossos medos a Deus, entregar tudo nas mãos dele. Que a gente tenha coragem para ajudar, mesmo que seja com pouca coisa. Se a gente ajuda uma pessoa de coração, eu tenho certeza que vai ser muito para essa pessoa. E eu tenho achado tão bonito a Esterlândia, o Jorge, a Alessandra, que se comoveram tanto com aquela família, né? Que estão tentando fazer uma obra lá na casa deles. Que isso sirva de exemplo para todos nós e para todos os irmãos da nossa igreja e para todo mundo. Boa noite e fiquem com Deus. E peço que as irmãs estejam orando também pela minha cirurgia, que vai ser dia 18, que eu já entreguei tudo nas mãos do nosso Deus e que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Beijo.